Estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Faz um ano que a gente fez a nossa primeira edição e agora, graças a Deus, a gente está de novo potencializando, levantando os empreendedores aqui da nossa região. E esse bate-papo vai ser com os palestrantes, com os mentores que estarão presentes no evento. E eu vou fazer de dentro da empresa deles, não é um estúdiozinho, um podcastzinho, nada montado aqui. A gente está dentro da empresa do nosso convidado, nosso primeiro mentor e palestrante. E é uma honra poder contar novamente com esse cara no nosso evento, que é Paulo Lemes. Que honra, meu irmão. Que honra, cara. Imagina, a honra é toda nossa, toda minha. Muito obrigado pelo convite. Sinal que nós fizemos alguma coisa de diferente na primeira edição. Pô, cara, que isso. Como foi pra você participar daqui? Você já tinha palestrado num rolê assim? Como foi? Não da magnitude, né? Já tinha feito alguns outros eventos com uma outra perspectiva, mas foi muito bom, sem dúvida. E eu costumo falar sempre que me perguntam dessa palestra, não do que eu falei, e sim para quem eu falei. Porque quando você olha no olho e tem outro empreendedor ali, parece que vem uma chama melhor, parece que capricha mais, dá mais vontade de falar. E falar com o empreendedor é muito bom. E eu acho que é uma das principais dificuldades que nós temos aqui. Por dois motivos. Primeiro, por dificuldade de encontrar pessoas com essa visão, né? De criar esse ambiente de conexão. E segundo, porque quem tem normalmente tem um ego aflorado e acha que se eu compartilhar minha ideia com você, eu vou estar perdendo. E na verdade é totalmente ao contrário. Eu acho que essa é a proposta, né? E eu acredito muito nesse formato, essa troca. Não só quem está palestrando entrega, muito pelo contrário, ganha também na troca da informação, na experiência, nos bastidores, né? Com coffee break ali nas trocas. Sensacional. Muito importante para mim participar. Eu estava verificando os depoimentos, os vídeos, os takes, né? E eu encontrei o vídeo seu, que você fala para a câmera e você fala justamente isso. Foi muito bom poder aqui compartilhar conhecimento e ensinar, mas acima de tudo aprender. E isso foi algo que muitas pessoas me falaram. Pô, geralmente o cara vai lá, palestra, vai pro camarim, vai embora, tchau. Mas ali eles puderam conhecer você, trocar ideia com você, trocar ideia com a gente. O pessoal ficou bem impactado por isso, né? Você também sente falta de ter um ambiente assim, olho no olho, cara a cara, não ser aquela coisa palco, fala a mensagem, beijo, me liga. Você sentiu essa diferença? Eu senti muito, eu sinto muita falta disso, de acesso a esse tipo de lugar. Eu acho que a rede social traz uma verdade obscura, que eu costumo falar, que às vezes você vê a pessoa na rede social, ela é de um jeito e na vida pessoal é totalmente ao contrário. Eu acho que isso justifica o fato de algumas pessoas irem para o camarim, não querer entregar ali no offline. Talvez tenha medo, né, das pessoas descobrirem que ela não é tão de verdade. O cara do palco. Exatamente. E eu vivo isso, né, a experiência, e eu tenho uma máxima, né? Primeiro que eu sou um aprendiz eterno, então eu sempre estou aprendendo, observando. Uma das formas mais fáceis da gente aprender é modelando outras pessoas, aprendendo com experiência de outras pessoas. E para mim tudo é aula, tudo é aula. Então essa troca é aula, estar em cima é aula. Quando eu tive a oportunidade de estar embaixo também observando, é aula. Se você tem essa visão aguçada, que eu acho que é uma visão necessária para todo empreendedor, de observação e de aprender e tentar buscar aplicação para aquilo. Às vezes uma pessoa está falando sobre computação gráfica, não tem nada a ver com açaí, com franquia, mas eu tenho algo para aprender. Ali é só a gente adotar ali o nosso radar de observação e começar a aplicar o que a gente aprende. Em todo lugar a gente consegue aprender. Caraca, sensacional, velho. Tem algo, eu queria focar um pouquinho no que mudou da última imersão para cá. E eu lembro que naquela época você não tinha seu perfil pessoal ainda. Você usava o perfil da sua empresa, né? Queria perguntar sobre isso. Como foi esse movimento de você criar o seu perfil e tal? O que você viu de diferente nessa jornada? O que está por trás de tudo isso? Como que tem sido essa nova fase e o que mudou nesse sentido? Eu sempre soube da importância, sempre tive consciência do porquê, né? O dono da empresa está ali com o rosto dele na rede social. Isso não era uma incerteza, não era uma dúvida, sempre soube. Mas assim como vários outros empreendedores, eu não tomo só frente desse departamento aqui dentro da empresa, sabe? A gente está junto com a produção, a gente está com a venda, a gente está com o marketing, a gente está crescendo, né? Então, foi um processo pré-estabelecido, o pessoal que faz assessoria de branding para nós vem cobrando há muito tempo, mas eu tenho uma característica também, eu não consigo fazer nada devagar, tudo que eu faço intenso. Então eu sempre brincava aqui, falava, não, a senha disso não chegou, a senha não chegou,
A Seno chegou e as meninas, vamos começar, você precisa aparecer, você precisa aparecer. Nós precisávamos dar a mesma fala em formatos diferentes, né? A empresa comunica de um jeito, o Paulo, pessoa física, comunica com os mesmos princípios e valores. Mas eu tenho um linguajar mais espontâneo, eu sou mais brincalhão, então assim, a gente precisava fazer essa separação. Tanto é que nós começamos, faz agora 3 meses que eu tenho rede social, a gente está com mais de 5 mil seguidores, tem mais de 100 mil pessoas nos últimos 30 dias acessando a nossa conta, tem uma construção lógica. E eu posso falar para você, o que mudou não foi só a rede social, né? Eu fui buscar muito mais teoria, conhecimento para as minhas práticas. Isso muda completamente o nosso jogo. Isso muda o volume de intensidade que você coloca em cada ação. Desde venda, de marketing, de branding, dos mais variados aspectos. Ao longo desse ano eu pude aprender e eu não tenho dúvida que eu tenho muita novidade para compartilhar com todo mundo, mas acima de tudo, viu, Matheus, não com a parte chata da teoria, mostrando na realidade o que influencia eu estar numa camisa preta falando desse jeito, com esse tom de voz, para qual público, né? Às vezes as pessoas estão preocupadas com cancelamento, com os não que vão levar, então até sobre isso a gente consegue ali, por base desse conhecimento, associado à prática, a deixar as pessoas mais tranquilas, mais seguras para caminhar. Porque todo mundo precisa estar no digital. Não é uma opção mais. Não é uma opção. E a pessoa pode relutar. Cedo ou tarde ela vai ter que vir. E se ela não vir, vai ser porque a empresa dela já fechou. Cara, eu acho que todo empreendedor que tem uma cabeça voltada para negócios, se entender o tamanho do alcance, da influência, da conexão, da margem e da escala, não existe nada igual à internet, cara. E eu acho É bizarro você ainda ter que falar que é importante. Tipo, pra mim já tinha passado dessa fase, tá ligado? E eu sou um cara que passou por muitas dessas coisas. Esse lance de, na internet tava uma coisa, e aí descobrindo, batendo cabeça, tentando entender, errando. Eu errei pra caramba, velho. Isso eu acho mais quando a gente tá falando de mentorar, de ensinar. Eu acho que é muito mais sobre as coisas que eu já errei, pra pessoa não errar igual, do que o super segredo multimilionário. Não é sobre isso. Eu vejo muito mais valor nisso. Sabe? Primeiro que eu não acredito em dinheiro fácil, eu não acredito que existe uma regra miraculosa, até porque se existisse a pessoa não ia querer compartilhar conosco. A bala de prata. Não existe nada disso. Tem muito trabalho, claro, tem experiências, aí sim tem valor. Onde eu errei, por isso que a gente sempre conta, poxa, eu errei aqui, eu fechei aqui. Porque você imagine só, nós estamos vivendo uma época onde todo mundo tem que rolar e falar o produto. Ou não cai de cano, né? Não vou falar a palavra aqui, depois a água sai na boca. Ou eu corto um coco e espirra, aí todo mundo vai fazer isso. A pessoa não sabe nem a importância da identidade dela. Copia e cola, né? Ela não sabe nem o que é identidade. Né? Como que eu vou falar de tom de voz, de brand voice? Como que eu vou falar da importância de marca, memória, repetição, atenção? Não tem como, entendeu? Então, a partir das nossas experiências, mostrando aonde a gente estava, onde a gente está e para onde a gente vai, né? Porque o ano passado nós já tínhamos um número legal para apresentar. Esse ano nós temos um número superior. E as pessoas vê a verdade através disso. Na igreja a gente fala que você não precisa falar de Deus para as pessoas. As pessoas precisam ver Deus através da sua vida. Porque falar, até papagaio fala. E eu tenho uma máxima que eu aprendi com meu avô, que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Caraca, velho. Você sempre foi um cara, assim, de buscar teoria? De buscar o conhecimento, de leitura, de método? Eu tenho a impressão de que isso se aflorou de forma mais recente com você. Sim, sim. Você era mais o cara do não, vamos pra cima, vamos fazer e pau tora. Eu sempre fui a precisar derrubar esse muro, essa parede aqui, para nós avançarmos para a próxima fase. Eu ia pensar na possibilidade de pegar o martelo depois que eu já estivesse batendo. Né? Então, assim, eu sempre fui de fazer. O meu sócio é muito estudioso, ele é conhecedor, ele entende muito, ele gosta de ler. Eu costumo falar que eu gostava de ler figura, né? Sabe assim? Apresentava um livro para mim, eu falava assim, não, quando sair o filme eu assisto, né? E é engraçado falar disso porque hoje eu gosto, hoje eu me vejo lendo todos os dias. Como foi isso? Como foi essa mudança? Primeiro por necessidade, né? Precisava aprender mais para convencer melhor, para poder apresentar minhas ideias melhores. A gente começa negociando para pessoas inferiores, de conhecimento, né? Não existe pessoa inferior que a outra. E depois a gente começa a negociar com pessoas iguais de conhecimento. Em termos de maturidade, e depois a gente começa a negociar com pessoas que sabem mais. Então, se você não ficar atento a essa adaptabilidade, entender um pouco melhor do processo de venda, entender de uma forma geral, e o conhecimento é base de tudo isso.
E eu, por inspiração do meu sócio, que estuda muito, e eu vi o estudo através da vida dele, né? Então eu comecei a estudar, e é interessante falar nisso, Matheus, porque eu não comecei a estudar livro. Existe um livro, eu estou citando o livro, existe um livro que eu gosto muito que chama Sem Esforço. Ele diz, a premissa do livro é, pega essa tarefa e verifica a forma mais fácil de você fazer ela, se você nunca fez essa tarefa. E foi o que eu fiz. Você adota como premissa isso. Para quê? Para te tirar da inércia. Por que as pessoas têm dificuldade com dieta? Porque ela já quer os 8 gominhos na barriga. Ela não lembra que ela primeiro precisa tirar o refrigerante. Só tira isso. Tira o lanche e vai evoluindo. Acima de tudo, vai comemorando cada pequena vitória. Aí como que eu comecei? Eu gosto muito de escutar. Então eu comecei a escutar audiolivro, podcast. Aí depois, quando eu vi, eu estava assistindo vídeos de entrevista. Aí daqui a pouco eu estava vendo cursos. Daqui a pouco eu estava lendo. Hoje eu consumo de um todo. Então assim eu comecei. Velho. Pelo jeito mais simples. E não tem como voltar atrás, né? Uma vez que você experimenta essa mudança. Quando ela se solidifica e você entende o caminho, atingir aquele grau de maturidade, não tem como... Ah, não, isso vai voltar a ser aquele Paulo dando murro em tudo que é canto, né? E assim, e o conhecimento a gente costuma falar aqui na empresa, que a gente estuda todos os dias, né? Todos os dias, das 11h30 até o 12h30, é o momento nosso de estudo. É uma prática cultural nossa. E... Fica à vontade, hein? Desculpa, não precisa entender não. É uma prática cultural nossa aqui, Matheus. Então, como que a gente funciona para estimular o estudo? Porque o estudo pelo estudo, quando você começa a estudar, ele já começa a ficar básico. E a gente tem uma teoria aqui, que não é só nossa, que para você internalizar e viver o estudo, você precisa externalizar. Então, nós aprendemos individualmente e externalizamos aqui para os nossos colegas de trabalho. Então, cada dia, separa um tema que está estudando, não é vinculado a vendas específicas, é um tema específico que a pessoa gosta, pode ser autoconhecimento, pode ser branding, pode ser qualquer coisa, e ele vem e tem 1 hora para apresentar aqui. E aí, se as pessoas que normalmente começam a apresentar conosco, ela começa a apresentar lendo, e a gente não cobra isso, daqui a pouco ela já está lendo com segurança, já bota um quadro, bota um slide, agora melhora a sua roupa, e a gente vai estimulando internamente. Caraca, velho. O que a gente fez? Básico. A gente construiu uma sala de musculação aqui dentro. Que seria o quê? Uma sala de conhecimento. Para a gente formar pessoas que saibam se comunicar, pessoas que têm conhecimento, ali naquela salinha que você viu. Então, assim, é uma forma que a gente usou de estimular isso. E é engraçado pensar nisso, porque se você me falasse isso poucos anos atrás, eu fiz 2 faculdades, né? Durante o meu período de colegial, eu era aquela pessoa que vai apresentar, deixa que eu desenho, deixa que eu seguro a cartolina, eu era essa pessoa. E na faculdade eu fiz contabilidade, depois eu fiz direito, mesma coisa. Fazia o trabalho, escrevia, conversava assim no off, mas quando botava ele na frente tremia, o ar não vinha, não conseguia falar. E hoje eu gosto. Poxa, Paulo, vamos falar com a minha equipe. Um amigo liga, queria falar sobre isso aqui. Você consegue vir falar com o meu pessoal? Poxa, eu gosto. Uma coisa, essa troca genuína, sabe? Uhum. Sabe que a definição de propósito, eu vi alguém me ensinar, não lembro quem, que a definição de propósito é algo que você faria mesmo que você não fosse remunerado, é algo que eu gosto. Isso é um dos meus propósitos de vida. Repassar a experiência e o conhecimento. Caraca, velho. Você falou que sente falta, né, de ter esse ecossistema, de poder ter essa troca. Explica mais um pouquinho sobre isso, entendendo a importância do INE, a importância dessa imersão, a importância desse ponto de contato. Como você se sentiu falta? O que você acha que seria diferente? Você não teve um Paulo para te mostrar o caminho. Eu sinto falta porque, assim, a teoria, ela nos dá uma base fantástica para a tomada de decisão. Mas ainda assim, se você pegar pessoas que lê 100, poucas pessoas vão conseguir aplicar aquela teoria dentro da vida e dentro da empresa dela. Já é difícil de você aplicar. E quando você faz essa troca, quando você vê que é real, que a pessoa aprendeu aquele conhecimento que você sabia e ela alcançou um jeito, uma forma de fazer, e ela te conta através do exemplo de vida dela, fica muito mais fácil de você entender que é possível fazer. Isso se torna possível. Porque quando a gente olha os grandes players do mercado e você vê os carrões e as casas de luxo, isso vai gerando um distanciamento. Você fala assim, eu não vou chegar lá. Uhum. Porque naturalmente nós temos nossas crenças, nossos traumas e tudo aquilo que nos bloqueia de avançar. E quando você vê pessoas, ou você tem acesso a uma mesa, que seja um café em pé, num corredor de um evento, e a pessoa te conta, eu fiz isso, isso, isso. Poxa, eu não gostava de ler também. Eu comecei escutando o livro. Poxa, mas eu não sabia que dava para começar escutando. Eu achava que para ler tem que ler.
Então a pessoa vai apresentando outras formas de ver o mundo. Aí quando você entende isso, você vê que o network, ele é o caminho, né? Essa troca genuína de network. Sem contar que, eu costumo falar também, que nós estamos a uma reunião, a um encontro, a uma mensagem, a um telefonema daquilo que vai mudar a nossa vida ou nossa empresa. Uau. Então, você sair de casa é você dar a oportunidade para a vida te apresentar esse momento. Se você pegar o exemplo da Bíblia, Deus não pegou ninguém que estava parado. Ninguém. Vai para lá. Então, se eu sou empreendedor, tem um evento de empreendedor, eu tenho que estar onde? Dormindo? Netflix? Não, pelo amor de Deus. Entendeu? Cara, que bom que você mencionou isso. Eu vou fazer uma pergunta, talvez vai gerar um corte polêmico para você aí. A gente está falando de uma imersão de negócios, né? Então, é para empreendedores. Empreender é para todo mundo? Não. Por quê? É difícil, é custoso, é luta, é lágrima, trabalhar para os outros suor. também é difícil. Então, né, mas você tem a segurança, a falsa sensação de segurança. Né, não é segurança. Depende muito daquilo que você quer para a sua vida. Para mim, só existe um trabalho muito difícil por um porquê muito fraco. Eu conheço vários amigos empreendedores e quando ele vem, poxa, tá uma luta, tá assim, tá assado, tô pensando em desistir, eu falo assim, ó, por que você está fazendo isso? Nem sei. Claro, você vai desistir por qualquer coisa. Se fosse fácil, todo mundo teria empresas exponenciais, né? É difícil, mas é muito possível. Para aquilo que eu coloquei como premissa da minha vida, para as condições que eu quero dar para minha filha, para minha família, para minha esposa, para minha mãe, esse é o caminho. Para minhas projeções de liberdade, de tempo, de gestão da minha vida. Porque você pode até achar que você tem uma segurança na CLT, mas você não é dono do seu tempo. Nem as férias que você tem direito você pode escolher quando você vai tirar. Normalmente o empresário até faz um acordo. Queria sair em novembro para viajar com a minha família. Em novembro não dá porque vai ter a liquidação aqui da loja. Então não consigo te liberar, consigo te liberar em janeiro. Isso para mim não é uma liberdade, né? Então, não é para todo mundo, mas sim, é possível se a pessoa estiver disposta a pagar o preço. Para mim, o que muda isso é, você tem um porquê muito forte, porque é difícil para você, é difícil para mim, é difícil para qualquer pessoa. Mas se alguém um dia conseguiu, você também é capaz. Eu costumo falar isso para chocar mesmo e para a pessoa refletir. A gente vai negociar uma franquia, a gente fala para a pessoa, a primeira coisa que a gente faz numa reunião de negócios é um alinhamento de gestão de interesse e expectativa, né? Se a pessoa entra aqui achando que ela vai abrir um negócio e amanhã começa a pingar dinheiro e ela não vai precisar fazer mais nada, você não serve para trabalhar conosco. Aqui tem trabalho, tem suor, mas em contrapartida você vai ser livre pelo seu tempo, você vai ter a gestão do seu fluxo de caixa, você vai poder decidir sobre a sua vida pessoal associada à empresa. Só que eu também não escondo dela que, e se o funcionário faltar, você vai fazer o quê? Ou você acha que quando você vai numa loja, essa mesma loja não tem problemas de colaborador que adoeceu? Porque quando a gente sai dos bastidores, ou melhor, do modo cliente para o modo empreendedor, a gente começa a observar coisas que a gente já não observava mais. Então é muito fácil, é só a pessoa olhar para uma empresa e imaginar, tem funcionário. Então assim, eles pegam um ônibus ou tem veículo e eles chegaram aqui. Será que chegaram no horário? Será que se eles chegassem atrasados atrapalharia a opção? E se ele chegasse atrasado, como eu lidaria com isso? Ah não, eu não tolero ninguém com desculpinha, peraí. Então você já tem o seu modelo, você só não parou para raciocinar. Por quê? Porque vendem na internet uma Disneylândia. Né? Vou abrir, vai ser isso, vai ser aquilo, então, não é. Agora, se você já consegue fazer esses raciocínios, pô, isso é muito legal. 10 anos de empresa a gente faz esse ano. Passamos por inúmeras crises socioeconômicas e políticas, né? Tô falando nem de outros tipos de crise. Esses dias eu encontrei um amigo meu que tem 10 anos de empresa também. E olha como a cabeça é diferente. Ele falou assim, mas o governo... Eu falei assim... Desde quando você tem empresa, já trocou várias vezes o governo. E a reclamação sua é sempre essa. Existe uma teoria do bode expiatório que se aplica a isso. Nós, seres humanos, estamos buscando uma justificativa para as nossas inações. E a gente precisa pegar um bode expiatório. Esses dias,
O problema do Brasil era o Bolsonaro. Tiraram ele, agora o problema do Brasil é a esquerda. Quando o problema do Brasil será você, Matheus? É isso, Matheus. Se a pessoa tem um senso bom de autorresponsabilidade e entender que a empresa depende dele, que os colaboradores vão fazer as coisas a partir dele e que é muito mais pelo exemplo do que pela fala, aí fica muito possível. Caraca, velho. E aí, Juan, o que tá achando? Sensacional. Aquele dia que ele veio aqui, que a gente ficou conversando, ele falou, cara, o que é aquilo, meu Deus do céu, ficar ouvindo esses caras falando, meu Deus. Eu acho massa demais. Tá curtindo, Áurea? Tem alguma pergunta? Como que vocês começaram? Fala um pouquinho aí do início para quem não fraga a história. Aliás, hoje vocês estão num período assim de crescimento. Nem sempre foi assim, né? Abriu a C-Strong, tá estourando, tá abrindo franquia, tá saindo pra tudo que é lado e tal, não sei o quê. Vocês estão fazendo 10 anos de história. Cada né, fase nós temos uma arrebentação ali para atravessar, né? Não tem como. Você né? dividiria em quantas fases, assim, esses 10 anos? Olha, eu dividiria entre um revendedor, depois um produtor de açaí com fábrica e depois para um vendedor de realidade que vem através da franquia, sabe? Então, assim, lá atrás nós comprávamos açaí. Depois nós começamos a fabricar o nosso próprio açaí. E hoje pessoas pagam para vender o nosso açaí. Então, são rumos bem complexos de atravessar um para o outro. Né? Uma coisa é você vender o açaí ali a R$10. Outra coisa é você vender uma caixa para a pessoa vender a R$150. Outra coisa é a pessoa comprar o direito para usar o seu nome. Nome esse que não foi herdado do pai, né? Nome esse que você construiu. Mas lá atrás, respondendo a sua pergunta, eu queria ter o meu negócio, essa chama do empreendedor e quem está assistindo, né, e quem vai escutar isso, não sei qual plataforma vai, ele vai saber. O empreendedor, ele pode estar hoje em qualquer concurso público, ele pode estar hoje em qualquer empresa, essa chama ela fica ali incomodando ele. Tem pessoas que passam a vida se fazendo de besta, como minha mãe diz, sabe? Fazendo de coisa que não está acontecendo, mas ele sabe que a chama acontece ali dentro. E ele vai saber que ele vai passar uma vida de forma infeliz ou não pleno, razoavelmente feliz, mas não pleno, porque ali não é o lugar dele. O empreendedor sabe quando ele está trabalhando para uma empresa. Eu trabalhei para empresas para juntar o meu primeiro dinheiro para poder abrir minha empresa. Não tinha como ser diferente. Minha mãe não tinha condição de me dar. Mas eu sabia que ali não era o meu lugar. Ali não era o meu lugar, né? E eu sempre tive essa visão de empreendedorismo e para mim era muito claro que eu precisava trabalhar com algo que eu gostasse, porque eu sabia que era difícil. Eu era contador, então eu acompanhava a vida de empresas, né? Eu sabia que o governo é difícil, colaborador é difícil, fornecedores é difícil, tudo é difícil. E quando eu falei assim, eu vou abrir um negócio, eu falei, vou abrir o quê, né? E eu sou muito da data, isso não tem uma visão teórica, tá? Eu estabeleço uma data e cumpro, ponto. Então eu sabia que aos meus 25 anos eu abriria uma empresa. Eu sabia que aos 30 anos eu compraria um apartamento para minha mãe. Então eu vou estipulando as datas. E eu já te adianto uma. Até os 40 anos eu trabalho do ritmo que eu trabalho. E a partir dos 40 eu trabalho de segunda, depois do meio-dia até quinta-feira só. Então eu estabeleço a data e depois eu vou em busca de como chegar a esses objetivos. Aí eu tinha minha data, faltava aí uns 3 anos para poder acontecer, e eu comecei a pesquisar negócios. Eu saía na rua e olhava, padaria. Poxa, padaria, legal, contava as mesas, fazia um cálculo básico de ticket médio, poxa, deve gastar isso aqui. Aí eu ia conversar com o dono da padaria, falei, como que funciona? Que hora que você chega? Pô, eu chego 3 horas para assar pão. Eu falei, não, eu não acordo cedo, não gosto disso. Aí pulava pro próximo. Borracharia, aí fazia o cálculo. Poxa, todo carro tem 4 pneus, mas os steps são 5. Se eu pegar caminhão, tem mais. Poxa, eu consigo trocar quantos pneus por minuto? Vou ter que ter funcionário. Aí eu observava um pouquinho mais, saiu o borracheiro sujo. Eu não nasci para andar sujo. E assim eu fui indo com vários tipos de negócio. E até que eu fiz a correlação com a minha vida, que é o jeito mais fácil, o que eu gosto. E eu levo uma vida, um lifestyle de vida saudável, e eu gostava muito de açaí, eu gosto muito de açaí. Eu falei, vai ser uma academia, eu vou botar um açaí lá dentro. Aí quando eu fui fazer uma pesquisa de mercado, que isso é básico também, eu vi que a academia, para eu ser diferente, para eu ter o meu destaque, o valor de investimento era muito alto. Sem contar que tinha algumas redes vindo de fora do Brasil
para o Brasil e outros grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, para o Mato Grosso. Eu falei assim, eu vou ser mais um, não tem como fazer diferente. Aí eu fui para o açaí. Aí eu abri o açaí, não tinha condição de ter minha fábrica, mas eu falei assim, eu vou ter meu açaí, eu vou conquistar a minha receita e depois as pessoas vão comprar o meu açaí de mim. A ideia da franquia vem porque esse propósito aumenta. Ao longo da jornada, a gente vai ganhando poder de observação, conhecimento, e ali, poxa, a forma de nós escalarmos o nosso negócio, que é levar o Açaí Strong para fora do Brasil, e lá atrás era para fora de Cuiabá, depois para fora do Mato Grosso e depois para fora do Brasil. E hoje eu já posso falar para você que nós já saímos de Cuiabá, já saímos do Mato Grosso, e se Deus quiser, em breve para fora do Brasil. Era essa. Aí nós criamos o formato de franquia para alcançar essa escalabilidade. Não pelo dinheiro, porque comercialmente vale muito mais a pena nós ficarmos com as lojas, porque nós temos mais margem de lucro. Mas a nível de deixar um legado, construir uma marca e levar um propósito, que é a missão da nossa empresa com o Strong, que é muito mais do que um açaí, era a forma mais coerente de fazer. Então foi assim que nós chegamos nesse modelo de negócio. Cara, genial, velho. Eu fico pensando assim, você falou que não é fácil, vai doer, vai ser sangue, vai ser suor, vai ser lágrimas, vai ser treta. Qual foi o momento mais tenso que você passou como empreendedor? Tive vários momentos, mas sem dúvida nenhum, um momento marcante, porque com estoicismo a gente aprende a controlar aquilo que a gente consegue controlar, né? Que a gente não tem acesso, só que essa sensação de falta de controle por aquilo que você não tem condição de gerir, gera uma incerteza, uma sensação muito ruim. E a pandemia me trouxe isso, porque era algo que não dependia de mim, não dependia do governo, e não dependia, às vezes, nem da questão de saúde, porque era uma coisa que estava tão em crescente, tão incerto, que não tinha medicamento. Depois fizeram, não sabia se dava certo. Enquanto isso, nós estávamos fechados. Então, esse momento ali de incerteza, que foi exatamente o mesmo momento que eu ocupei meu tempo com o estudo, que eu iniciei o processo de estudo, porque eu falei, eu estou parado, então eu vou estudar. Parado eu não vou ficar. Porque, aprendi com a minha avó que cabeça vazia é oficina do inimigo. Então eu vou ocupar minha cabeça. Aí eu começo a pegar gosto pelo estudo. Então, sem dúvida nenhuma, a pandemia me colocou, não no chão, me deixou estático, sentado, que é muito pior do que no chão, porque no chão você bota a mão e levanta. Agora, estático, sem saber se você deita ou se você levanta, é ruim, por conta dessa incerteza. Foi muito difícil. E durante a pandemia, nós tomamos uma decisão muito difícil, que foi fechar o nosso restaurante, que a gente tinha investido mais de R$500 mil lá, em pouco tempo, mas foi a decisão mais assertiva que nós tivemos ao longo dessa jornada, porque nós conseguimos não acumular passivo, nós conseguimos gerar flexibilidade de tempo para novos conhecimentos e novos negócios, e nós conseguimos focar naquilo que realmente importava. Pela lei de Pareto, a ideia era focar nos containers, nas franquias, e a gente conseguiu a partir da pandemia. Eu sempre busco olhar, ter uma ótica positiva das situações ruins. Então a pandemia me colocou nessa situação, mas a pandemia me apresentou um horizonte infinito de possibilidades. Caraca, velho. Chegou a degustação aqui? Ah, eu Deixa eu isso aqui não tinha da última vez, hein? Tem que ser semana que vem. Vai querer também? Licença. Então eu vou guardar pra mim. Eu vou comer os dois. Não pode ser só uma. Aí sim, enquanto... Deixa um recado pro Éder agora. Momento... Recado em que sentido? Deixa um recado pra ele. O que é ter esse sócio? O que é ter essa parceria com ele? O que é ter esse cara caminhando junto contigo? Um momento pra você... Sociedade pra mim é tipo o casamento sem a parte boa, né? É o casamento só com os BO. Deixa um recado aí pro seu sócio. Na verdade, eu vou deixar ele falar sobre como foi a entrada dele na sociedade, mas o que eu posso te adiantar é que eu funciono muito melhor em grupos de pessoas do que individual. Se fosse por mim, talvez eu já tivesse desistido. Mas quando eu lembro da minha filha, da minha família, da minha esposa, da minha mãe, quando eu lembro da minha equipe, dos meus colaboradores, dos meus sócios, isso me motiva, né? Mas assim, a entrada dele naquela época não foi pelo dinheiro do aporte, da compra da parte. Foi pela sensação de ombrear com uma pessoa que você tem confiança, com uma pessoa que você tem uma responsabilidade sobre a vida dele.
Eu acho que a maioria das sociedades se perdem porque os sócios perdem a responsabilidade sobre o outro. Se você fosse minha sócia e você tivesse triste, eu não me coloco numa posição de omissão. Eu preciso intervir. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso te levar para tomar um café. Entende? Eu acho que isso é um dos principais motivos. E assim, eu tenho só a agradecer a Deus pela vida dele, pela vida da família dele, por ele ter aguentado tantas lutas, mas acima de tudo, viu, Matheus? Para aguentar eu sou uma pessoa, não sou das melhores para se conviver, no sentido de que eu falo. Eu olho nos olhos e falo. Eu penso que amigos, eles não são aquele que passa a mão na sua cabeça. Eu penso que amigo, Matheus, é aquele que olha e fala assim, chefe, você está errado, mas vem cá, vamos corrigir juntos. Eu não sei como te ajudar, vamos buscar ajuda. Eu sei como te ajudar. É assim. Isso é amizade. Isso a gente traz para a nossa sociedade. A gente tem uma troca muito genuína. E assim, graças a Deus, o Açaí Strong toma esse porte muito à entrada dele. Isso deve à entrada dele. A responsabilidade. Ele tinha um desafio, ele era funcionário público, ele tinha 20 anos de empresa. Tem toda uma história que ele vai contar aí no próximo episódio. Bom, uma coisa que eu achei interessante, e acho que a gente nunca falou disso, é que quando eu convido o Paulo, eu não conhecia o Éder, né? Eu conhecia só o Paulo. E quando eu convido ele para palestrar no meu evento, ele falou, Matheus, queria que meu sócio fosse junto. Tem como? Então, tipo, isso pra mim me marcou pra caramba, cara. Eu falei, não, vou pegar o palco, vou arrebentar, vou não sei o quê, porque é a hora que entra o ego. Ele falou, não, cara, eu tenho um sócio, eu queria que ele fosse junto. Tem como? E você ter essa percepção me ensinou bastante, cara. Aliás, tem um bocado de coisa que eu aprendo contigo. Obrigado. Especialmente assim, você acha que você não é um cara disciplinado. Mas eu fico assombrado. Você põe um negócio na sua cabeça e nada tira. Exatamente. E eu falei pra você, me lembra muito minha esposa. Ela assim, se ela falar que ela vai fazer, mano, tipo, tá feito, você considera feito. Já nada vai tirar ela dali todos os dias. Você botou na cabeça, vou entrar pro digital. Todo dia, de que hora que você pega pra estudar e pra produzir, pra fazer os negócios? Eu divido meus estudos em 2 etapas. De manhã, autoconhecimento / motivação. Motivo para ação, não motivação Disneylândia. Uhum. Porque, Matheus, Motivação Disneylândia, velho. eu não acredito na possibilidade de existir uma disciplina sem um motivo pela ação. Sem um porquê muito forte. Existe um monte de gente por aí falando disciplina é mais importante que motivação. Não, não é. Impossível ser. Você está disciplinado para quê? Você está indo trabalhar para quê? Você é um robô? Agora, quando você me fala pelo meu filho, pela minha família, sabe? Pelas minhas conquistas, e eu vejo brilho nos seus olhos, aí eu acredito na sua disciplina. Aí sim. Caraca. Entendeu? O que as pessoas podem esperar? Isso eu posso te perguntar porque você participou da primeira. E diferentemente da primeira, né, que eu simplesmente botei na cabeça, fui lá e fiz, te convidei, nessa a gente tem discutido um pouco mais sobre como o projeto vai ser. Então eu queria a sua percepção. O que as pessoas podem esperar da imersão Negócios Exponenciais Cuiabá, segunda edição? Na primeira nós focamos em realidade. A realidade é uma premissa nossa. Um dos gatilhos mais importantes e fundamentais que eu acredito é integridade, é verdade. Então isso se mantém. Vai ser verdade, vai ser experiência, vai ser prática real daquilo que a gente viveu e de como a gente chegou aqui, não escondendo principalmente os erros, as falhas e os problemas, porque eu acho que é aí que a gente aprende. Mas acima de tudo, eu quero levar para o pessoal que vai participar, Matheus, o que eles precisam saber para tocar os negócios dele, ter um negócio de 10 anos, né, com várias unidades dentro do Mato Grosso e fora, se for da projeção do negócio dele, que eles estão terceirizando para outras pessoas. Eu gastei muito dinheiro, Matheus, com equipes, com profissionais, com terceirizados, para depois de bater a cara na parede, entender que a responsabilidade básica daquilo, não estou falando avançada, era minha. Então, eu quero levar para as pessoas uma economia de pelo menos aí uns 4 ou 5 anos de jornada. Essa é a minha proposta. Caraca. Economizar erro, economizar grana e economizar tempo. Essa é a principal proposta que eu tive na hora de conceber essa imersão, porque a gente sabe como foi difícil não ter alguém orientando a gente. Perfeito. Como a gente gastou para buscar coisa lá fora e depois testar, ver que está errado e aí não pode tirar dúvida com o que a gente ouviu lá e fica nessa loucura, né?
Eu acredito muito nas especialidades, sabe, Matheus? Eu acho que o empreendedor ele precisa ter uma noção muito boa de vários departamentos da empresa e ele não pode ser omisso com relação a isso, né? Que ele vai ser penalizado em tempo e em dinheiro. Mas, acima de tudo, eu acredito muito nas especialidades. E em você, eu vejo um poder de conclusão e raciocínio no que se refere ao digital naquele tempo, hoje na mentoria de negócios especificamente também, com uma visão moderna, arrojada, mas, acima de tudo, criativa. Nós contratamos aí uma agência para trabalhar conosco há um tempo atrás e as pessoas trabalhavam a partir das nossas ideias. E eu vejo que tem muitas assessorias, muitos mentores, muitos cursos. E as pessoas não trazem para você um insight diferente. É difícil para nós que estamos imersos no nosso negócio, por mais que nós temos know-how, conhecimento, tempo, números para comprovar isso, a sair do nosso negócio e enxergar o óbvio. E quando eu pergunto para você, é mais no sentido assim, o que é óbvio que eu não estou vendo? Mas isso não é uma pergunta que eu consigo fazer para qualquer pessoa. Essa pessoa precisa ter uma base, precisa ter experiência, precisa ter conhecimento. E é isso que eu vejo em você. Então, a partir disso tudo, dessa cesta básica aí que você tem dentro da sua cabeça, da sua vida, você consegue enxergar o óbvio e rapidamente me abrir os olhos para aquilo que eu não estou enxergando, ou para as vezes, como já aconteceu, para aquilo que eu não vi. E aproveitando aqui, Matheus, uma característica que todo empreendedor exponencial ou extraordinário deve ter é a inexistência do ego. Porque hoje eu aprendo com uma pessoa que vai dar manutenção na minha casa. Hoje eu aprendo com um piscineiro. Existe uma frase que eu aprendi de um vendedor de rede que eu carrego até hoje e eu falo todas as vezes nas minhas negociações. Vão-se as bocas, ficam as palavras. E é uma frase esdrúxula. Mas eu estou falando para a pessoa, fala para mim, não tem problema nenhum você falar. Eu quero te escutar. Entende? Então, aquela máxima que eu falei para você mais cedo que para um bom aluno tudo é aula, ela só é válida quando você deixa de lado o seu ego. Porque você não vai conseguir aprender nada se o seu ego for aflorado. Você pode até escutar, mas aprender, que é internalizar e a partir disso mudar as minhas ações, isso não vai acontecer. Isso a gente nunca tem. Caraca. Então eu vou aproveitar e dar um recado pra galera que tá assistindo. Se você acha que você sabe de tudo, se você acha que você é o bichão da goiaba, que você não tem nada para aprender, que a Cuiabá, aqui você é o cara, a imersão não é para você. Não compra, não queremos você lá, você não será bem-vindo. A gente quer pessoas que são humildes, pessoas que querem contribuir e pessoas que querem aprender, compartilhar, multiplicar, estarem juntos. Porque juntos acho que todas as vezes que a gente conversou saiu coisa nova. Exatamente. Eu tô um tempão aqui parado, troco uma ideia de meia hora com você, sai com a cabeça fervilhando. Porque o ser humano ele multiplica. Quando a gente está junto, a energia e a energia do empreendedor, do cara que vai lá, tá na arena todo dia batalhando, se você coloca no lugar essas pessoas reais, não gente de palco, gente de camarim, gente que é só na frente da câmera, gente de verdade que sabe o que é isso. Se você põe essas pessoas juntos, meu amigo, é uma explosão absurda, é isso que a gente vai fazer em Cuiabá. E o que ele fez, Áurea, foi tomar uma decisão. Todas as coisas que eu vejo que o Paulo fez, eu falo, cara, eu vou fazer. Não sei como, não interessa, eu vou fazer. Se você tem a ousadia de fazer isso em todas as áreas da sua vida, você vai descobrir que dá certo. Falei, cara, vou produzir um podcast. Eu não sabia, não entendia nada de câmera, não entendia nada de vídeo, não entendia nada de gravar, não entendia porra nenhuma. Falei, cara, vou fazer um vídeo assim, eu aprendi a fazer vídeo. Vou fazer um evento, me pergunta aqui, não conseguia nem fazer aniversário do povo lá em casa. Vou fazer um evento. Quando você decide que você vai fazer alguma coisa, com um motivo forte, com um porquê forte, com um propósito claro, nada pode te parar. E é impressionante o quanto as pessoas não conseguem acessar isso dentro delas. E já tá lá dentro, né, cara? Exatamente. Exatamente. Mas, ó, sintetizando tudo o que você falou, você tem um açaí e eu tenho outro. Mas se a gente se unir, nós temos dois açaí. Assim é na vida, assim é o conhecimento. O empreendedor precisa andar com o empreendedor. Pronto. Clica aqui. Clica aqui e te aguardamos. Ó,
Esse foi o nosso primeiro episódio. A gente vai gravar mais um episódio com o nosso querido Éder, que está ali atrás também. Vai ser um prazer ouvir mais a história dele, que é fantástica. É encantador ver esse cara falando. É um filósofo. Diferente, né? Você vê Vai ver assim, a diferença de palco aqui. Aí eu tô mais assim... Não, cara, o Éder começa a falar assim, parece que sai até uma áurea em volta dele, assim. Ele fala em slow motion. Ele fala em slow motion e passarinho começa a cantar. É um negócio surreal. O cara é um encantador, né? E nessa carcaça, né? Vou fazer mais uma pergunta. E eu achei muito massa que eu vi que todos os palestrantes que estarão nesse evento são do mundo fitness. O que você vê a importância de cuidar da saúde, de treinar, de ir pra cima no seu CPF, na sua jornada como empreendedor? Básico. É básico, é necessário. Não tem como. Se a gente for aprofundar um pouco, a gente estava estudando logo mais cedo, antes de você chegar, sobre procrastinação. E a gente vai delirar, falar sobre crenças, falar sobre criação, sobre personalidade, sobre temperamentos. Aí eu pergunto para a pessoa, você está dormindo bem? Você está comendo bem? Tá tomando água? Você está tomando água? Você está dormindo? E a pessoa, não, vamos falar sobre isso. Não, peraí, poxa. Porque se você não dormir bem, você não vai trabalhar bem. Se você não comer bem, você não vai trabalhar bem. Se você não fizer exercício físico, sua cabeça não flui. E é a partir desse entendimento das reações químicas no nosso comportamento, a gente entende a importância do básico. Quando a gente olha para a cruz, ela é assim e assim, né? O nosso acesso ao Pai, o nosso acesso à comunhão. E o peso dela só carrega quem preserva aquilo que Deus nos presenteou. O nosso corpo é um presente também. A cabeça comanda o corpo. Mas se o corpo for fraco, a cabeça vai comandar quem? Então o exercício físico é básico. Se você conseguir colocar ele no primeiro horário, coloque, você vai ver a diferença que dá no seu dia, na sua performance, no seu poder de decisão. Eu sei que algumas pessoas não conseguem colocar, tem que colocar na hora do almoço, à noite. Mas assim, é impressionante. Antigamente, muito antigamente, eu treino há muitos anos no primeiro horário. Mas assim, eu encontrava amigo meu sem treinar de manhã. Eu falei, não, de manhã não, eu preciso dormir. Quando eu comecei a criar esse hábito... Surreal. E um dia ou outro eu não conseguia ir de manhã, eu tinha que ir à noite. Surreal. O meu dia era engessado, parece que eu estava preso, minha cabeça não conseguia fluir. É o poder aí da dopamina, é o poder aí da endorfina. Porque se eu trazer assim, endorfina, dopamina, parece uma coisa muito Disneyland, e você notou que eu gosto da Disney, vou pra lá todo ano, mas eu não gosto muito da filosofia, sabe? De vender uma coisa... Mas assim, básico, empreendedor, você tem que fazer atividade física básica. Pronto. Venda, reflexo de uma construção de confiança / conexão. Aí você vai vender algo e a pessoa não vê esse algo na sua vida, através do seu corpo, através da sua roupa. O exercício físico abre portas, não só como abre mentes. Porra, velho, o cara tá bravo mesmo, hein, Paulo? Tô treinando bastante. Minha esposa fica puta comigo, cara. Falei pra ela essa semana, quem diria, amor, que acordar cedo e ir treinar dá tanto ânimo assim. Nossa. Ela quer me matar, velho, porque eu sempre gostei de treinar às 5 horas da tarde. Ah, entendi. E ela agora, falava? Ela, não, você tem que ir de manhã, você tá quebrando sua rotina e não sei o que. E eu, teimoso pra caramba, né? Beleza. Porque eu sei... O primeiro evento me consumiu muito. Entendi. Eu não estava treinando, não estava com o básico sendo bem feito. Entendi. Falei, cara, eu não posso errar na mesma coisa. Perfeito. Tá tudo bem errar, você não pode errar 2 vezes a mesma coisa. E agora eu estou em preparação para fazer isso acontecer. Show de bola. Eu sei o que vai ser, eu preciso estar com a carcaça boa, eu preciso estar com a mente boa, eu preciso estar com o espiritual bom. Mano, tanto que o lance do CrossFit mudou demais minha energia nos negócios. A minha autoestima, a minha empolgação, porque eu sei porque você veio do Cross, né? Sim. E agora, essa semana, acho que eu nunca tive tanta energia e tanto gás igual tá sendo essa semana, que eu tô acordando 5 horas da manhã. Acordo 5 horas da manhã, a gente faz nosso devocional, como um negócio, vou treinar, volto, passear com os cachorros e tal. Chegou 9 horas da manhã, eu já vivi uma vida, velho. Falo, pô, quem diria, né? Quem diria que acordar cedo e treinar é tão bom? Ela quer me matar. Então, vocês que estão acompanhando, não sei quando esse episódio vai ao ar, mas ainda hoje, enquanto a gente está gravando, a gente está no lote 1. Talvez já tenha virado o lote, são vagas limitadas também essa nossa imersão. Então aproveita, não perca tempo, tem na descrição do vídeo aí. Na descrição do vídeo você vai ter o link, corre lá, acessa, garanta sua vaga.
Não perca a oportunidade de estar com pessoas que respiram aquilo que você passa todos os dias. Sabe aquela dúvida que você tem que você não tem com quem conversar? Aquele problema que você tem que você não sabe a quem recorrer? Aquela dor que você acha, meu Deus, só você passa por isso. Cara, você não pode falar disso com sua mulher. Você não pode falar disso com seus filhos. Você não pode falar disso com seu funcionário. Você vai conversar disso com quem? Aqui tem gente que vive, respira e passa por isso há década. E que já foi lá fora buscar conhecimento em tudo que é lugar e está aqui disponível para pegar na sua mão, para te conduzir, para te mostrar o caminho. Se você for humilde e se você pagar o preço. Ô Paulo, muito obrigado. Vai ser uma honra a gente dividir o palco no dia 18. Amém. E vamos tocar o terror, meu irmão.